Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da GES Podcast. Eu sou o Miguel, aqui comigo, meu parceiro João. Convido vocês a se inscreverem no canal da GES. Marca o sininho para receber notificação. A gente vai publicar vários conteúdos nesse canal. Já tem conteúdo, inclusive, disponível das outras semanas. Segue a GES também no @GESOficial no Instagram. Isso é bastante importante para nós. Esse projeto é um projeto patrocinado pela Mútua. Convido você a acessar www.mutua.com.br e conferir os benefícios de ser um mutuário. Hoje a gente vai receber aqui a Mirna, nossa colega de ACCA, de outros projetos em relação à parceria aí no mercado da construção civil. Mirna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem, Mirna? Eu já vou começando o podcast sempre direto ao ponto. Quem é a Mirna? Pois então, eu sou uma corretora de imóveis, né? Tenho 3 filhos, já sou vovó, né? Mas me sinto muito jovem ainda. E eu acabei entrando na construção civil através da minha profissão, e dali por diante eu nunca mais parei, né? Então eu vim me especializando, vim trabalhando, vim prestando serviço, consultoria para construtores, para pequenos, para médios construtores, e fui trabalhando no mercado. Sou uma sonhadora, né? Eu gosto de mudar, eu gosto de fazer as mudanças acontecerem. Então eu tenho uma frase minha que eu digo que o não a gente já tem, né? Então vamos buscar o sim. É difícil? Mas a gente está aí para isso. Eu acho que a gente tem que deixar um legado e buscar um mercado melhor, um mercado onde as condições de trabalho sejam boas para todos. Esse é o meu intuito. Bacana. E você hoje é diretora executiva da CCA, já foi presidente também? Já fui 2 gestões presidentes. Está desde a fundação, já está participando? Como é a tua história com a associação? Bem, a minha história com a associação ela começou há 6 anos atrás, mais ou menos. Quando a CCA ainda não existia no documento, no papel, a gente era só um movimento, né? Era um movimento que naquele momento era exigido, porque eu trabalhava com a venda de imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e nós tínhamos alguns grupos de construtores que a gente atendia com a venda do produto deles, e naquele momento, de repente, de Brasília despencou uma nuvem negra, né? Que falava a questão que nós não poderíamos mais construir em rua sem pavimentação, e isso ia afetar uma grande parte do mercado joinvilense, né? Então, naquele momento, afetava o mercado da construção e também afetava o mercado de venda. E nesse momento eu acabei me envolvendo num movimento que eu não fazia ideia de onde ele ia parar. Eu só sabia que a gente tinha que conter aquela dificuldade momentânea, né? E foi isso que aconteceu. A gente se uniu, se juntou, né? Fizemos um grupo, conseguimos, né, junto a outros grupos do Brasil inteiro, porque não era uma coisa que afetava somente Joinville e Santa Catarina. E através de contatos, né, de um estado, do outro estado, um conversa aqui, outro conversa lá, a gente conseguiu nos unir, né, e conseguimos não derrubar essa situação, mas a gente conseguiu estender isso para mais tempo, né, que a gente pudesse ainda trabalhar dentro de ruas não pavimentadas, porque a gente tinha terrenos comprados, a gente tinha já um público, já plantas desenvolvidas, projetos. Então a gente conseguiu estender um tempo mais, né? Para poder trabalhar com planejamento. Essas transições elas sempre são muito complicadas, né? Porque elas chegam da noite para o dia e elas não levam em consideração o prazo de planejamento daquele empreendimento, né? Isso dá um baque, porque imagina, investimento alocado, terreno comprado, tá trabalhando com uma realidade, de repente ela muda, opa, ninguém combinou. Mirna, e até para o pessoal entender um pouquinho mais, conta para nós o que é a CCA, o que é a sigla CCA e como funciona o dia a dia da entidade. Posso continuar contando um pouquinho da história dela? Claro, fica à vontade. Porque depois que a gente conseguiu ultrapassar essa questão da rua não pavimentada, que a gente conseguiu prorrogar um pouco mais, né, a normativa do... porque naquele momento a gente achava que a culpa era da Caixa Econômica Federal, né? Porque a Caixa ela é a porta de entrada do construtor, né? É o agente financiador, então é por ali que nós entramos, né?
E aí, depois que a gente conseguiu ultrapassar esse primeiro momento, Joinville passou uma necessidade muito grande, porque na época nós estávamos com alguns lançamentos na área vocês sabem, vocês, né, projetaram, imagino, algumas coisas assim, de imóveis com padrão diferenciado do mercado, que são imóveis, casas geminadas, né, de 3 metros de largura. Sim. Então, isso acabou sendo aceito, né, um produto sendo aceito no mercado, mas, vamos dizer assim, para o município de Joinville, algumas pessoas não viam isso com bons olhos, né? E aí nós começamos a termos a discussão da lote. E ali nós acabamos nos unindo mais ainda, porque não era só um problema. Aí isso era um problema nosso, esse era um problema de Joinville. E como nós já tínhamos feito um movimento para Brasília, para fazer a mudança da normativa, então a gente acabou nos encontrando de novo nesse outro movimento. E ali a gente percebeu que realmente havia uma necessidade de a gente ter uma associação que trabalhasse justamente o pequeno, sabe? O pequeno construtor, o pequeno corretor. Quando eu falo pequeno, não é um diminutivo, né? Mas é a porta de entrada, né? Isso mesmo. É aquele profissional que não faz 300 apartamentos, mas ele faz 10 unidades, 20 unidades por ano. E não necessariamente que não queira se profissionalizar, né? Não é essa a proposta, né? Mas é quem está começando e tem ali uma base mínima, né, para poder encontrar um suporte e seguir, né, com os trabalhos. E ali naquele momento a gente percebeu que se a gente não se unisse, o mercado ia nos engolir, né? E a CCA veio justamente dessas duas demandas. Nós somos a Associação Catarinense de Construtores e Afins, porque a gente percebeu que a gente não poderia defender só uma categoria, né? Porque a construção civil ela é muito abrangente. Então, nós temos uma cadeia produtiva muito grande, né? E na época nós tínhamos algumas associações que defendiam grandes empresas, mas o pequeno ele era deixado de lado, né? E eu tenho uma frase que eu sempre digo que é junto que a gente soma forças, que junto a gente é mais forte, né? E hoje, se nós olharmos para trás, para a história da CCA há 6 anos atrás, quando a gente iniciou, depois de 12 meses a gente já conseguiu a documentação, já nos transformamos numa entidade sem fins lucrativos, em defesa da construção civil, a gente já andou a largos passos, né? Então a CCA ela tem um histórico de luta, de ganhar. A gente ganhou espaço, mas esse espaço ele não veio da noite para o dia. Conquistaram esse espaço. Conquistamos esse espaço, né? Conquistamos com uma soma de pessoas muito importante, né? Nós temos hoje na CCA advogados, nós temos engenheiros, nós temos nosso carro-chefe são construtores, mas nós temos arquitetos, nós temos despachantes imobiliários. Então, hoje a CCA, ela praticamente fecha toda a cadeia produtiva hoje, né? Mas o requisito hoje para ser um associado da CCA é estar participando da cadeia da construção civil, independente da profissão. Independente da profissão, estar participando da cadeia. Porque é assim que a gente soma forças, né? Porque nós temos hoje, graças a Deus, a gente já tem observado que algumas outras categorias também já tem essa visão de que precisam estar unidas. Então a gente vê isso muito, mas a CCA realmente nós abraçamos toda a categoria. Todas as categorias. Eu participo também da CCA, né? O que a gente percebe é que gerou um ambiente de troca muito importante, que é similar àquilo que a gente discute bastante aqui, né, com relação à GES, mas a CCA ela absorvendo esses outros segmentos, né, que giram em torno do núcleo ali, que é da construtora e da incorporadora, acaba produzindo um ambiente interessante, né, de negócios, inclusive, né, e troca de informação também, que é bastante importante. Eu estava no dia da formação da CCA, lá na Câmara. Era uma época que eu participava bastante, né? Ainda participo em alguma medida, né? Mas naquela época eu ia muito à Câmara e chegou um convite, hoje vai ter aqui a solenidade e tal. Então eu fui lá sem muito saber o que era e
E também ficou um tempo eu fiquei um tempo sem saber das atividades, né? Tinha colegas que participavam, comentavam, mas depois, a gente vai comentar isso aqui na nossa conversa, né? E aí onde surge essa junção, a CCA e a GES, que também é interessante, aí foi que eu já sei o que é, né? Agora vamos... Eu conheci a Mirna, sempre estava falando, a Mirna sempre ia lá na Câmara lá defender o papel da CCA, era bem interessante, foi um movimento bastante impactante na época. Eu também, na fundação a gente foi convidado. Eu não pude participar no dia, mas a gente teve 2 representantes da diretoria. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Giovânio. Acho que ele era vice-presidente nessa primeira formação e depois ele se tornou presidente. Isso, né? Mesmo. Então ali que a gente foi estreitando laços, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente na conversa. Mas também falando ainda das atividades da CCA, hoje a CCA ela é vinculada à FENAPEC, né? Eu até tive a oportunidade de participar de um evento que vocês promoveram com o presidente da FENAPEC recentemente. Isso. E a atuação a gente pode perceber, eu olhando de fora, né? O Miguel está na diretoria com vocês, mas eu olhando de fora eu vejo uma atuação muito forte em prol desses profissionais, né? Principalmente onde a cadeia da construção talvez não enxerga, que é aquele trabalho político, do lobby, de você estar sempre presente, você estar sempre buscando as informações, as novidades e até participar das decisões, né, antes que elas realmente aconteçam. A FENAPEC ela tem uma atuação muito grande em Brasília, né? Fala para nós um pouquinho mais como que é. Eu sei que a CCA, por ser uma das maiores do Brasil também, participa muito da FENAPEC, já em diretorias também, né? Então... Depois, né, como eu falei para vocês, quando houve um movimento a nível nacional, que foi em Brasília, sobre a questão da pavimentação, a gente percebeu uma necessidade de estarmos lá. Eu lembro assim, eu nunca juntei tanto dinheiro num único dia, porque como nós estávamos todos os pequenos construtores no risco de não conseguir o financiamento para os seus imóveis, a gente acabou juntando, né, através de engenheiros, construtores, um contou para o outro desse problema e da necessidade de termos alguém indo a Brasília. Nós juntamos em 2 dias 11 mil reais. Nós conseguimos levar 4 representantes de Santa Catarina. E foi muito legal, porque ali naquele momento a gente percebeu que esse problema não era só nosso e que havia uma necessidade não só de termos essa luta dentro dos nossos municípios ou dos nossos estados, mas sim de termos uma luta mais abrangente. Porque quem faz hoje, ou quem fazia e continua fazendo as leis no nosso país, é a classe política. Então a gente percebeu a necessidade de estarmos mais próximos deles. Então ali a gente já começou a trabalhar a FENAPEC, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores, né? Hoje eu sou vice-presidente da FENAPEC, né, representando a CCA lá em Brasília. Já venho participando também da fundação da FENAPEC, desde do primeiro momento eu estava lá. Então eu vou dizer para vocês assim que a gente teve grandes conquistas, tá? As nossas conquistas muitas vezes, como a gente falou, quando ocorreu a situação da pavimentação, a nuvem preta chegou da noite para o dia, né? A gente amanheceu num domingo, na segunda-feira o problema já estava aqui. E através da atuação da FENAPEC em Brasília, claro que com outras associações também, hoje a gente tem uma parceria legal com a CEBIC, com outras associações do ramo da construção civil. Nacionais, né? Nacionais. A gente tem, vamos dizer assim, uma habilidade maior de resolver o problema lá na ponta. E antecipar também. De antecipar, sabe? A gente não deixa a bomba mais cair aqui. Quando a gente percebe que o negócio lá em Brasília está se transformando numa nuvem negra, a gente vai lá e entra com a nossa... pluralidade, com a nossa condição de estarmos como somos, nós temos na FENAPEC hoje 22 associações em 21 estados. Então nós conseguimos bater de porta em porta, nós conseguimos brigar de uma maneira mais efetiva, mais abrangente, sabe? Então isso é muito bom, isso é bom para a construção civil. Esse intercâmbio é bem interessante, né? Eu participei do último encontro da FENAPEC para a eleição da diretoria e uma coisa que chamou a atenção, a Mirna comentou agora do geminado, né, de 3 metros,
que ele, em grande medida, tem uma polêmica sobre esse projeto em Joinville, porque ele é um projeto que, se não for bem elaborado, é uma planta que fica ruim, né? Mas ele atende um propósito interessante quando você está propondo casas ali de 60 metros quadrados, 2 dormitórios. Em termos de arquitetura, dá para montar um bom projeto. E alguns estados não têm essa realidade, não podem executar esse tipo de projeto. E eu mostrei um projeto que a gente estava executando aqui em Joinville. Sim. E o pessoal ficou encantado. Pô, mas como é que tu faz? Como é que fica? Pô, e chamou a atenção e inclusive despertou neles, né, nesses outros associados de outras entidades, a vontade de levar essa discussão, né, sobre a mudança dos índices, né, nas suas cidades, para que eles pudessem ter um adensamento melhor em algumas regiões onde eles só podem fazer residência, né? Como a gente tem aqui em Joinville também algumas Sim. regiões que são mais propícias a isso. Então, vejam só, né? Aquilo que foi tão polêmico em algum momento em Joinville está sendo exportado, de case, né? Para fora da cidade. Está servindo de case, né? E, obviamente, todo case, né, vai ter o lado bom e o lado ruim, mas a gente tem bons projetos nessa área também, né? Até fazendo uma observação, você colocou que nunca juntou tanto dinheiro num dia e tal. A gente passou por isso na AGES, até os 2 primeiros episódios do nosso podcast a gente fala bastante sobre isso, que em 2017 para 2018 houve um reflexo de uma ação judicial, um acordo lá dentro do CREA, e da noite para o dia os engenheiros civis não podiam mais anotar códigos de baixa tensão do elétrico. Então ali também eu acho que foi um período que nós precisamos da ajuda dos associados, e não só dos associados, a gente teve a ajuda do estado inteiro, porque afetava o estado inteiro de Santa Catarina, e só a AGES tinha esse poder, digamos assim, porque nós tínhamos entrado naquela ação quando ela estava lá na segunda instância, lá em 2010. E aí aquela ação ficou tramitando, ela estava no STJ, a AGES era o único órgão, nem o CREA tinha mais o poder de argumentar naquela ação. Então ali eu acho que a gente levantou 60 mil reais que a gente precisava em questão, sabe, de 6, 7 dias ali. As associações começaram a juntar lá em Joaçaba, em Criciúma, em Tubarão. Cada um juntou seus engenheiros e fez a contribuição. E a gente percebe, né, como eu te falei ali, a dificuldade que os profissionais têm de enxergar, dos associados têm de enxergar nosso trabalho. Eles geralmente enxergam nessa hora que alguma coisa dá errado. E a gente está trabalhando para que não dê errado, né? Exatamente. E é essa percepção que é um pouco difícil da gente passar para os nossos associados hoje em dia, né? Assim, a gente tem acompanhado, a gente tem núcleos de debates, negócios, e a gente acompanha ali dentro, a gente acompanha as demandas do nosso associado. E quando a gente observa a demanda deles, a gente já sai em busca da solução. Mas quando a gente traz a solução para o associado, ele não percebe a caminhada que isso teve, né? E essa caminhada, muitas vezes, ela é tortuosa, ela não é fácil, né? O Miguel tá aí, a gente tem acompanhado, o próprio presidente da Câmara de Vereadores, o Maurício, disse que o primeiro nome que consta lá é o meu, né, na assinatura dos livros. Já vi ele comentar isso. Porque eu sempre acabo, como hoje eu trabalho para a CCA, né, hoje eu sou prestadora de serviço dentro da CCA, então eu acabo desenvolvendo esse trabalho político, que ele tem que existir. Né? Hoje a gente, como eu falei antes, as leis elas não são feitas pelo povo, elas são feitas pelo legislativo, né? E nós temos que estar atentos a isso, né? Porque uma vírgula colocada no local errado pode atrapalhar um negócio todo, né? Uma cadeia produtiva toda pode cair por causa de uma vírgula, um ponto e vírgula. E depois da legislação escrita, aprovada, decretada, você tem uma dificuldade enorme para mudar, né? Com certeza, Sim. A luta é muito maior, né? Então, eu vejo a necessidade de acompanhar, de estarmos juntos, porque assim, a gente faz parceria, a gente faz aquilo que o Miguel falou, a gente faz troca de experiência, então o que serve lá no Nordeste pode não servir aqui, mas ele pode abrir a visão de tentar buscar uma mudança para aquilo, né? Isso é muito importante para o mercado. Sim, pegando esse gancho que tu comentou, né? A gente vê aqui, já até abre a oportunidade para a gente falar de um outro processo, né, que a gente desenvolveu em conjunto, que é o descarimbo, mas vem um pouquinho antes, né? Olha só, o papel da entidade, né? No nosso caso, a gente busca a valorização profissional, né? A valorização Sim. profissional passa por uma série
de antecipações. A CCA ela tem um propósito mais prático dentro do campo da construção, e a dificuldade, né, de convencer, né, esse associado a permanecer ou angariar outros associados, porque ele acaba não sentindo hoje, com a atuação da entidade, chegam menos problemas que afetam ele. Um exemplo clássico é a tal da mancha de inundação em Joinville. Sim. Que a gente já, desde setembro do ano passado, vem mapeando e discutindo, porque simplesmente surgiu uma situação. Olha, Joinville é afetado por várias cheias, e essas cheias elas colocam o imóvel em risco. Então, nessas regiões onde há incidência da mancha de inundação, não aprova o financiamento. Mas opa, pera lá, esse projeto foi aprovado, esse projeto cumpriu todos os critérios. E a mancha de inundação, ela tem uma metodologia de aplicação lá no diagnóstico socioambiental que fala, olha, não deve ser utilizado como única referência. Então, quando apareceu o primeiro ruído, a gente já estava, né, através dessa parceria, discutindo esses elementos. E a evolução das conversas ela é boa, tanto que a gente vê hoje que não está gerando um grande problema ainda, porque já se antecipou. Agora imagina se da noite para o dia vários empreendimentos que já têm o seu capital imobilizado, que já estão com tudo pronto, contrato assinado, aquele contrato promessa de compra e venda, né, de acordo com a lei de incorporação, tudo redondo, e do nada você é surpreendido. Olha, não posso, com essa notícia, você não pode financiar esse empreendimento. Isso recai sobre o construtor incorporador como é um golpe muito forte, né? E prejudica até a imagem da incorporadora, porque, poxa, construir local inadequado? Não, pera lá. Faz 50 anos que não tem incidência de chuva aqui, né? Enfim, são exemplos, né? E eu já queria puxar até para falar, né, do movimento Descarimba que a gente fez em conjunto. Você comentou a respeito da legislação, né? E faz parte dos princípios do movimento, né? Buscar continuidade. Conta um pouco para nós, para não ficar um monólogo da minha parte, porque eu também sei a história, mas o nosso espectador, né, o João também conhece, mas para entender, né, como é que surgiu isso, como é que a gente se aproximou e quais são os efeitos desse conjunto AGES e a CCA hoje no movimento Descarimba. Se você me der tempo eu vou contar tudo. Fica à vontade. Porque nós aqui em Joinville a gente foi muito afetado na época que a Sama, caiu o telhado da Sama. Sim. E naquele momento parou todo o mercado, né? Porque hoje o mercado da construção civil depende das aprovações, das liberações que a Sama faz. E se nós não temos a Sama trabalhando... E por um ano tudo era desculpa na Sama, né? Porque caiu o telhado. Porque caiu o telhado. Mas foi uma época complicada, né? Porque não só o telhado, teve aquela transição da devolução para o Estado. Sim. Foi tenebroso, foi bem tenebroso para nós. E naquele momento a gente percebeu que porque assim, eu sou do interior, né? Então a gente lá diz assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, se a gente soma forças, cada vez mais a gente consegue os nossos objetivos finais. E naquele momento, a gente percebeu que não era só os construtores da CCA, os associados da CCA que estavam tendo problemas. E aí a gente observou, a AGES tinha problemas porque vocês tinham os projetos lá, tinha algumas outras associações também que se envolveram naquele primeiro momento, mas a gente percebeu que a gente precisava parar, olhar para aquele problema e acharmos uma solução, uma sugestão em conjunto para a solução daquilo, né? E foi isso que a gente fez. A gente sentou, parou, na época a presidência era do Giovânio, né? E o Giovânio, sendo uma pessoa muito técnica, ele disse, olha, vamos pensar assim, assim, assado. Juntamos com o Miguel aqui, o Miguel tinha as observações de vocês, outras entidades também vieram com algumas observações e a gente começou ali, naquele momento a gente começou a abrir portas, né? Porque aquilo que eu falo, as conquistas que nós temos hoje, elas são conquistas passo a passo. Mas quando a gente anda em conjunto, as nossas conquistas elas ganham força nesse passo, né? Com certeza. E assim, até fazendo uma observação dentro do que você está colocando, que eu participei do início dessa história, das definições da parceria. O Giovânio é nosso associado também, assim como acontece com o Miguel, que
é participante das 2 diretorias. Eu acho que isso tudo ajudou, né, a gente a chegar a formar uma parceria, mas uma observação importante que eu acho que a parceria vem dando certo é porque naquele momento a gente enxergou, criou-se um conselho que tinha várias outras entidades, mas naquele momento a gente enxergou que a gente tinha que trabalhar sem amarras, né? Isso então mesmo. A gente decidiu trazer esse movimento para a GES e para a CCA, porque a gente ia levar, digamos assim, de forma pura o interesse dos nossos associados, sem passar por outras, porque a gente tem entidades maiores, a gente tem entidades diferentes que acabam tendo várias outras interferências dentro delas, vários núcleos, várias posições, e a gente ficava muito preso. Então, quando a gente sentou para conversar assim, não está dando certo, vamos tentar alguma coisa diferente. E aí a gente começou o Descarimba, porque até então não era Descarimba, né? Até então era uma ação junto com outras entidades buscando uma desburocratização, né? E daí surgiu o Descarimba a partir daí, né? Então pode continuar, só queria colocar essa observação. Não, mas a importância disso que você colocou é muito grande, né? Porque a CCA, ela nasceu de um grupo que vem da CIGIN, né? Do Núcleo de Construtores da CIGIN. Então eu sempre digo assim, ó, ninguém nasce sozinho e ninguém anda sozinho. A gente nasce por uma necessidade de mercado, a gente caminha por uma necessidade do coletivo, e nós como associação a gente tem que ver, eu acho que quando você assume isso de estar numa diretoria, de estar levando uma associação, você não olha para você olha para o outro. Para o coletivo, para o grupo, e nós temos essa facilidade quando a gente não tem amarras, né? Quando a gente não tem envolvimento, porque hoje na Câmara de Vereadores eu converso com todo mundo, eu vou em todos os eventos, né, pertinente à nossa associação, porque eu acho que todo mundo, que todos nós, né, tanto o poder público, como a iniciativa privada, como o povo, a população de Joinville organizada, nós temos um interesse comum, que é o bem do município, que é o bem do Brasil, né? Hoje a construção civil gera mais de 2 milhões de empregos diretos, né? Tirando os indiretos. Então, assim, hoje nós somos uma mola propulsora da economia do país, né? E a gente tem que estar brigando, tem que estar defendendo. O que a gente não pode é nos deixarmos ser amarrados por situações, né? Ou por ideias, né? Sim. Na época, quando o Descarimba ganhou corpo, né, e precisou ter uma comunicação, a gente elegeu, né, com alguns princípios, né? E foi o princípio da continuidade, né? Porque a gente sofria muito com a transição política, e a gente entende que isso é normal, é natural, né, do processo. Você tem troca de governo, você vai ter uma série de ajustes nesse meio caminho, mas os processos em si não podem parar, né? Os processos não podem depender de pessoas, né? O que a gente tinha aqui em Joinville, infelizmente, a pessoa era fundamental do processo, e aí quando ela era deslocada ou ela saía, enfim, ela levava com ela um conhecimento e uma capacidade de conduzir as coisas, e a gente ficava um tempo ali desamparado, né? Então quando o telhado caiu, a pessoa foi uma para um setor, outra foi para outro lugar, porque a SAMA se descentralizou naquele momento e a gente ficou preso nisso daí. Exatamente. Então a questão da continuidade, né, ela foi muito, muito debatida, e também a questão da visão sistêmica, né? Porque a gente precisa enxergar a cidade como um elemento complexo e único, né? Sim. Com várias faces, enfim, mas ele não pode ser tratado isoladamente, né? Se tinha aquela situação onde um ponto era ajustado na legislação para determinada demanda, e não se analisava o impacto daquele ponto em relação às consequências que se viriam dele, né? E muitas vezes nem por má fé, mas por falta mesmo de uma comunicação mais ampla, né? De questionar, olha, isso aqui resolve esse problema, mas quais são os possíveis impactos dessa resolução, né? Vai afetar o pequeno, o médio, o grande, como é que isso se comporta, né? Enfim, mas é um trabalho que vem dando bastante resultado, tem posicionado muito bem as duas entidades e também tem aproximado as outras entidades. Sim. Porque isso também é importante, ninguém quer dividir, né? A gente quer somar, porque no final das contas o mercado é um só, né? E seguindo nessa linha, Mirna, o que tu tem visto hoje na CCA
com relação à evolução da construção civil em Joinville? Como é que tu tem enxergado isso? Como é que isso tem chegado até vocês através do apontamento dos associados? Eu vou dizer para vocês que a CCA, temos hoje diversos nichos de construção dentro da CCA, né? Mas a gente tem percebido que nos últimos anos o próprio mercado ele fez um afunilamento, né, uma peneira hoje, porque no começo, há 6 anos atrás, todo mundo queria investir na construção civil porque era rentável na época. Estava um mercado favorável. Isso. Então, o médico era construtor, o rapaz do caminhão vendia o caminhão para construir. E isso, com o passar dos anos, isso foi mudando, porque a profissionalização ela foi começando a ser exigida dentro do mercado, né, do pequeno construtor. E nós percebemos hoje que houve uma qualificação muito grande, né? Hoje o nosso profissional ele não está, né, construtor, ele é construtor. Isso é bastante importante para o mercado. E naquela época, 6 anos atrás, 7 anos atrás, todo mundo estava construtor. Todo mundo era investidor. Todo mundo era investidor. Que é um papel muito importante. Com certeza. Só que você ser investidor não significa que você contrata, você desenvolve projeto. Não, você aplica o capital e recebe o capital. Que é o que acontece hoje, né? Hoje os profissionais, eu vou usar o termo profissionais, mas os construtores que são familiarizados com o tema, com o assunto, que têm experiência, eles têm buscado os investidores para colocar o dinheiro ali para ter uma rentabilidade. Mas antes a gente via muito investidor que ia lá, vou contratar um pedreiro, vou fazer, e achava que resolvia. E daí a gente criava obras com patologias, com um monte de dificuldades, que acabam manchando o nosso mercado, né? Mal posicionados em termos de preço. Exato, e eu acho que hoje até as crises que elas vão acontecendo e elas são cíclicas no nosso mercado, elas ajudam a fazer essa limpeza, digamos assim, né? E a gente passa um ciclo de profissionalização, de processos, que eu acho que é onde a gente está hoje, né? E a gente vê assim, ó, cada vez mais aquilo que o Miguel falou, nós tocamos agora sobre a FENAPEC, essa integração entre a cadeia, ela gera uma visão melhor e que eu posso mudar o meu sistema, né? A gente agora, todo mundo está sendo afetado hoje pelo preço do material de construção. Então a gente está estudando outras formas de construir, né? E isso a gente está estudando aqui no Sul agora, mas tem gente que lá no Nordeste, que lá no Centro-Oeste já está trabalhando isso, né? Então a nossa ideia é justamente fazer essa troca de experiência, porque todo mundo ganha, né? Eles levam nossos cases de sucesso, a gente traz o deles, e isso engrandece o mercado, engrandece a categoria da CCA. Sim, certamente. Então, a gente quer cada vez mais que o nosso associado ele se profissionalize, que ele venha buscar conosco informações. A gente tem uma visão da CCA, né? Vocês da GES, e esses dias a gente fez uma pesquisa. E o nosso associado ele ressalta a importância das informações que a CCA traz, né? E realmente nós somos, porque antes do negócio ir para fora, como a gente tem acessibilidade a Brasília, hoje a gente tem uma fala direto com a Caixa Econômica, que até um tempo atrás era o nosso não digo inimigo, mas era quem nos causava medo, né? Hoje a gente sabe que quem realmente dita as regras não é a Caixa Econômica, é um patamar muito mais acima do que ela, e a gente percebe que com essas conversas, com esses caminhos que a gente acabou conhecendo, isso traz uma facilidade maior de informação. E hoje a informação, quando ela chega rápido, ela evita muita coisa. Muita coisa, né? Traz a coisa boa e traz a coisa ruim, né? Mas a ideia é justamente evitar e facilitar. Com certeza. Perfeito. A gente, caminhando para o final, né, a gente tem hoje como proposta, né, desses encontros aqui no podcast, formar uma biblioteca. Não é uma biblioteca necessariamente técnica, ela é uma biblioteca para incentivar a cultura da leitura. Então, a gente tem pedido, né, aos convidados
que faça uma sugestão de leitura para que a gente possa colocar no link desse vídeo, para que os nossos associados tenham ali uma referência de algum material para conhecer uma leitura, para fazer em algum momento de lazer, enfim. Gostaria de dar uma sugestão tua. Pois então, essa era meu ponto crítico. Porque eu vejo muito assim, não sou técnica, né? Eu sempre digo que eu não sou técnica, eu sou política, né? Política no sentido de tentar encontrar as melhores maneiras possíveis de resolver as situações. Eu sou muito pela questão da integração da mulher, que a mulher tem um potencial muito grande, mas muitas vezes ela tem tanta coisa para fazer que ela acaba não percebendo. Eu tô lendo agora um livro que eu gostei bastante, foi a indicação da minha filha, que é Mulheres que Correm com Lobos. E ele realmente trata essa questão da humanidade, né? Do ser mulher. E eu gostaria de deixar essa indicação, não é uma indicação, como você falou, técnica, mas é uma indicação justamente para que a gente possa olhar para a humanidade da gente. E como te falei, né, o propósito não é ser só uma indicação técnica, né, é uma leitura ampla mesmo, e é fundamental esse tema porque a gente já discutiu em outros momentos esse assunto, da integração feminina, né, tanto na associação quanto na profissão, e certamente isso contribui bastante para aquilo que a gente defende, né, essa aproximação e essa participação feminina tão importante. Com certeza. Mirna, eu mais uma vez agradeço demais a tua presença. Eu acho que essa parceria que a AGES e a CCA desenvolveram possibilitou esse conhecimento pessoal. A gente tem pessoas muito legais, muito bacanas na CCA buscando o mesmo propósito que nós. A gente tem muita gente bacana na AGES buscando a valorização profissional. Eu acho que isso fortalece cada vez mais, como você falou, juntos somos mais fortes, né? Então agradeço a tua presença aqui. Deixo a palavra para você fazer tuas considerações finais antes de fazer o nosso encerramento. Então, eu agradeço, né, o convite que vocês nos fizeram. Eu só queria apontar uma coisa, né? A valorização, né? Nós estávamos falando da mulher agora. Nós somos, hoje, a diretoria da CCA, ela é composta a diretoria executiva por 3 mulheres, né? Então, realmente, nós estamos chegando na construção civil para ficar, né? Excelente. Então... Devem chegar para ficar, com certeza. E a gente está buscando isso também na AGES, né? Ter mais mulheres na diretoria. Inclusive, no hoje futuro, são 2 na nossa diretoria, 2 são mulheres, né? E a gente busca sempre essa participação feminina, porque eu acho que é uma pluralidade, né? A gente tem visões diferentes, óbvio, a gente tem interesses diferentes, mas como profissão todo mundo está buscando a mesma coisa. Exatamente. E eu vejo muito isso dentro dessa questão do associativismo. Eu agradeço a Jessi, porque como eu falei, a CCA ela tem um viés político, mas a gente também tem um viés muito técnico, né? E só com pessoas técnicas que a gente consegue alcançar isso. E a Jessi veio justamente somar, né? O Miguel sempre está conosco, trabalha conosco. Hoje a gente já conseguiu trazer ele para a nossa diretoria. Então, vocês têm conseguido somar isso dentro da CCA e isso é muito importante. A gente tem várias associações dentro da cidade de Joinville, onde a gente, hoje, a gente consegue fazer uma discussão do mercado. E eu acho que é a importância disso. Salientar que nós estamos aqui para unir forças, para transformar o mercado, para melhorar o mercado, mas não só para o meu associado, não só para o associado de vocês, mas para toda a cadeia da construção civil, porque o nosso interesse final é o comprador, né? Eu digo assim que quem trabalha com construção, a gente realiza sonhos, né? E o que a gente não quer é frustrar o sonho de ninguém. Então eu acho que é justamente isso, salientar como é importante as parcerias, elas são essenciais hoje, né? Ninguém é mais do que ninguém, mas a gente consegue ter um peso igual. Com certeza. Perfeito. Mirna, mais uma vez eu te agradeço pela parceria, mais uma de tantas que a gente já vem fazendo. Convido você a se inscrever no canal da Jessi, marca o sininho para receber notificações, segue também a Jessi no Instagram, no @JessiOficial. Nós temos vários conteúdos postados tanto no Instagram quanto aqui no YouTube para você acompanhar as ações da entidade. Também peço que compartilhe para que mais pessoas tenham acesso, seus amigos engenheiros, seus clientes. A gente vai discutir vários temas bastante interessantes aqui.
Também quero agradecer o apoio e o patrocínio da Mútua, que está financiando esse projeto. Você que é engenheiro civil, acessa o site da Mútua, www.mutua.com.br, e confere lá todos os benefícios de ser um mutuário. Ficamos por aqui, até a próxima. Até mais.